Faltam 17 dias para o próximo pleito, segundo turno das eleições. É um momento muito sério porque cada cidadão que forma essa grande geografia, esse território brasileiro, é chamado a escolher. Escolher entre duas propostas. Uma que inclui os pobres, os excluídos, os negros, índios, homossexuais, os diferentes. E uma outra proposta que exclui pobre, de modo especial, os homossexuais, negros e índios. Enfim, e valoriza os ricos mais ricos. Além de valorizar os ricos mais ricos, ela tira a oportunidade do pobre chegar à universidade. Porque ela vai privatizar o ensino. Já é uma proposta discutida se este governo militar assumir o governo. As faculdades vão ser privatizadas, os órgãos de hoje que financiam os pobres para se sentar na faculdade ao lado do filho do rico, andar no avião ao lado do rico, esse não vai ter mais oportunidade, porque a própria faculdade privatizada, ela é quem vai exatamente estabelecer o critério de financiamento. E do outro lado, a outra proposta que é fortalecer o ensino público, valorizar a participação do pobre e o financiamento da faculdade para que pobre continue como rico também tendo o direito de estudar. A educação é tudo. E depois comparar os dois candidatos. O candidato Bolsonaro, que representa exatamente a classe rica do país, que quer exatamente manter os privilégios da elite, das estruturas de comunicação que hoje manipula as redes sociais de um modo geral, descaracterizando o outro lado da chapa. E o outro lado, a chapa, aquela chapa social que representa a continuação daquele programa que deu certo, que incluiu 40 milhões de brasileiros, tirou da extrema pobreza e voltou a participar, comer 3 vezes por dia, participar das universidades, andar de avião, enfim, viver como gente. Essas duas propostas vão ser confrontadas e votadas pelo eleitor. E o eleitor tem que ser guiado por duas coisas, ou pela inteligência histórica, ou pela onda da mídia e das redes sociais. O eleitor que vota pela mídia das redes sociais, ele faz a primeira pergunta: em quem é que eu estou votando? Como dizia muito bem Aristóteles, agere sectus est. O agir segue o ser. O homem que você vai votar, você vai perguntar: qual a história desse homem? Qual o cargo que ele assumiu? Quando ele assumiu, ele fez o quê? Bolsonaro, quando assumiu 28 anos de vida pública, quais os grandes projetos de parlamentar, de deputado que ele votou para o bem da nação, dos pobres, a segurança pública de um modo geral? Qual o grau de moralidade que ele tem como homem, como pai de família, como homem e tudo? Qual é o que ele traz de patrimônio, de riqueza, para tanto defender a moralidade? E do outro lado, nós vamos ter exatamente a figura do outro candidato. Um ministro, governador, prefeito de São Paulo, 7 anos ministro da Educação, criou 216 campos universitários, 214, e criou exatamente, do ponto de vista estatístico, 126 campos e 214 Fs, que hoje são institutos superiores. Ele deu a grande colaboração da educação. Foi o maior ministro da educação que revolucionou a educação do Brasil. E aí nós vamos comparar exatamente a atuação de cada homem naquilo que fez. E neste dia nós vamos fazer a avaliação na urna. Mas não é ir por onda. As redes sociais, o eleitor tem que ser consciente. O voto do eleitor é do tamanho da pesquisa, do estudo que ele fez. E aí ele vai exatamente sufragar na urna um voto inteligente. Ele conhece seu candidato, o que ele fez e o que ele está propondo fazer pelo país. E aí, meu caro ouvinte, exatamente, telespectador da TV Diário do Sertão, você tem essa missão. O militante que está em casa, ele tem que ter esse papel de grandeza, não de difamar qualquer um dos candidatos, todos eles merecem respeito, por pior que seja. Mas você apresentar
5 qualidades do seu candidato. Diga 5 qualidades, propostas grandes desse homem para governar o Brasil. Quem ele foi no passado, o que ele defendeu, o que ele fez quando ocupou um cargo público e o que é que ele está propondo agora para o Brasil, para acabar a pobreza, a violência e o desemprego do país. O que é que seu candidato, que esses 2 candidatos, e você olha, meu irmão, essas 2 propostas e seja um eleitor responsável. Não tente difamar ninguém. A pior prostituta e o pior ladrão do mundo tem direito à boa fama. Ninguém pode difamar nenhum candidato, porque qualquer um que for eleito será o presidente do Brasil, todos os brasileiros. Então, aprenda a ser um eleitor decente, sério, digno, responsável, não desconstituir ninguém, mas exatamente, simplesmente constituir, esclarecer para você e para o mundo em quem é que eu estou votando. Qual a esperança que eu estou levando para a urna do meu candidato? E votar não com ódio, não vou votar contra ninguém, não vou votar em alguém para punir alguém. Você tem de votar num candidato que vai melhorar o país, que vai resolver estes problemas do país, da violência, do desemprego, da fome, enfim, dessa insegurança toda que nós estamos vivendo no Brasil e da corrupção. Todo dia. Esses 2 anos de governo foi o tempo que a gente viu mais corrupção, mais absurdo. Vemos até 22 malas de dinheiro serem presas, né? E a própria justiça dizer que não viu nada, né? Para o dono desse dinheiro, ou o pseudo-dono dizer que não é prova, que não tem o que culpar ninguém, que o cara já está na rua no outro dia. Este é o tempo que a gente olhar tudo isso e ir para a urna revestido de fatos, de consciência histórica e votar com verdade, sem preconceito, sem ódio, sem mentir, sem caluniar ninguém. Eu vou votar porque eu sou um ser condenado a escolher, e escolher responsavelmente e escolher corretamente. Padre Francivaldo, direto ao ponto.